Bom dia, caros irmãos, meus caros Mpangue. Achei necessário hoje falar da religião que nos trouxeram em África, e essa religião que trouxe a ignorância total na mente dos africanos. Temos um problema, meus irmãos. Esse problema é que faz com que a mente do africano tornasse cada vez mais dominada. A mente dos africanos, dos africanos é completamente dominada. Como é possível nós não conseguimos entender que as igrejas são supermercados dos ditos pastores? Vocês veem logo as nossas mamães, os nossos papás frequentam essas igrejas, mas eles, na sua maioria, não conseguem sobressair nas suas vidas. E nós permanecemos sempre nessas igrejas pensando que amanhã vai ser o melhor. Amanhã vai ser um fim do sofrimento. Então, essas igrejas, conforme sempre digo, a religião veio com intenção, com o intuito de dominar o homem africano, de escravizar o homem africano, de colonizar as mentes dos africanos. E hoje em dia vimos que nós africanos somos dominados completamente. E a religião é a arma que faz crescer a ignorância nas nossas cabeças. Já falei num outro vídeo que falei por que o africano é pobre na sua terra, enquanto que o europeu, o asiático, o libanês, o chinês, quando chega em África, ele logo torna rico, e nós choramos sempre e não conseguimos desenvolver. Choramos com a pobreza enquanto temos a terra que é rica. O que faz com que nós não conseguimos desenvolver, tirar aquilo que nós temos nas nossas terras para que possamos desenvolver? E cheguei numa conclusão dizendo que é por causa da ignorância. E essa ignorância veio ser implantada pela religião. Que nos dá uma esperança de ter uma vida fácil, pensando que se nós orarmos, amanhã a coisa que nós estamos a pedir vamos ter. Pensando que se nós semearmos, darmos o pouco que nós temos, irmos entregar na igreja, amanhã nós vamos ter milhões. Expliquei tudo isto naquela conferência. E hoje estou a bater mais prego nas coisas que não estão a acontecer neste mundo. De onde os brancos, quando foram,
deixaram homens, formaram homens que hoje são os nossos líderes dessas igrejas, que tornaram essas igrejas como os seus supermercados. E esses pastores usam técnicas para poder nos explorar, para poder explorar o africano através da nossa ignorância. O que eles fazem? Cada ano eles proclamam, dão lema, dão título de um ano para poder explorar os seus adeptos, os seus crentes. É por isso que eu escrevi. Eles fazem, por exemplo, no ano 1990, este ano, vou dedicar este ano como um ano de semear. Então, cada crente da minha igreja deve semear. O pastor começa a semear. Qual é o semente que o pastor vai meter na terra? Ele vai criar igrejas. Cria a igreja na Mabor, cria a igreja no Palanca, cria a igreja no Uambo, cria a igreja no Bango, cria a igreja em Bazacongo, no Uíge, em Cabinda. 10, 15 igrejas, outros até todas as províncias de Angola, 18 províncias, quer dizer, 18 igrejas. Ele semeou, metendo só pequenas casotas de chapa ou chapas em cima de teto, com madeira, cria a igreja. E mete cada igreja um representante. E esse pastor vai começar a visitar todas essas igrejas que ele criou. E ele proclama o ano, por exemplo, de 1990 como o ano de semear. Manda chamar, convida, faz palestras, conferências. Jesus faz chamar outros amigos dele de outras igrejas, outros pastores, durante 10 anos que eles estão a criar para semear. E durante todos esses 10 anos que eles semearam, os crentes a pagar os seus dízimos, a pagar as suas ofertas, a dar ofertas e pagar os seus dízimos cada mês. Outros a dar os seus dons, de oferecer coisas no pastor, coisas na igreja, latas, blocos, cimento. E no ano 2000, como é inteligente, como ele estudou que esse povo, pela minha mensagem bíblica, lhes tornou ignorante, ele vai proclamar no ano de 2010 vai ser ano de recolta daquilo que semeamos. E no ano 2000, quando chega nos anos 2000, o pastor que criou as suas igrejas, o crente que deu suas ofertas e as suas dízimas, no ano 2000, que é ano de recolta, o pastor recolta que ele consegue ter um Jeep,
consegue comprar uma boa casa, consegue se construir todas essas igrejas que eram de lata ou de chapa, tornaram igrejas com blocos bem pintados, uma estrutura boa. O pastor numa boa casa, com um bom carro. E o crente, se ele vendia carvão, continua a vender carvão, nem consegue recoltar nada, continua no sofrimento. O mesmo pastor chega e diz: bom, meu filho, como ele sabe que estão completamente dominados, o povo está completamente, ou os crentes são completamente dominados, ele vem mais com uma nova mensagem. O ano 2010 que nós chegamos, meus irmãos, vai ser ano de prosperidade. Proclama o ano 2010, ano de prosperidade. E neste ano de prosperidade, o pastor conseguiu comprar uma outra casa, já tem 2 casas, conseguiu comprar 2 carros, um IAS, que faz o processo, um outro carro, para apoiar, uma pequena viatura, para apoiar a mamã pastora, que é a sua esposa. Neste ano de prosperidade, o crente continua sempre a dar as suas ofertas, continua sempre a pagar suas dízimas, e ele, a prosperidade, lhe passa só assim nos olhos, olhando a prosperidade nos olhos e na vida do pastor, ele próprio nada. O pastor, como é vivo, chega até nos anos 2020. O pastor que vê mais, este ano é ano de cumprimento das promessas. Que Deus vai cumprir as suas promessas que Ele fez na tua vida. Deus vai fazer coisas maravilhosas na tua vida, cumprindo as suas palavras, as suas promessas que Ele meteu na sua vida. E neste mesmo ano de 2020, o pastor viaja. Começa a ir abrir agora a igreja fora do continente africano. Chega em Paris, abre uma igreja na Alemanha, vai em Canadá, uma outra igreja, fileira da igreja dele principal que se encontra em Angola. E esse pastor a progredir. Esse pastor a ter uma vida boa através da palavra que nos mete na cabeça. E quando nos mete essa palavra, como a promessa de Deus vai se realizar na tua vida, e você tem sempre aquela crença, aquela fé que é verdade. A promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. No fundo, nada. Desde que o ano começou, se você vende carvão, continua a vender sempre o teu carvão. Continua sempre a dar os teus dízimos, as tuas dízimas. Continua sempre a dar as suas ofertas na igreja.
Goza que não entendo como é possível que o homem não consegue ter o raciocínio dizendo: desde que o ano eu tornei crente, semeei, não recoltei. Me prometeram prosperidade, não tive essa prosperidade. Me disseram que o cumprimento das promessas vai se realizar na minha vida. Mas na minha vida não se realizou. Mas eu olhando onde eu ando meter, pagar as minhas dízimas, onde ando meter as minhas ofertas, o homem a semear, a criar a igreja, ele a recoltar carros, caminhões, casas, a trazer mercadoria, contentores de venda de outros produtos diferentes e abrir outras lojas. Eu a ver o meu pastor a progredir na vida. E eu que dou as ofertas, eu que lhe ofereço cimento, nem casa em condições eu tenho. Nem carro tenho, ando a pé. Mas como é possível não posso me despertar para dizer: chega. Agora, entre o pastor e o crente que paga a oferta, quem é abençoado, meus irmãos? Quem é abençoado, minha família? Quem é abençoado é o pastor, o crente. Por que o pastor é abençoado? O pastor é abençoado pela sua estratégia. A bênção do pastor não veio de Deus. Veio da sua estratégia. Da maneira que ele estudou, trabalhou, da maneira ele explorou a tua mente, a sua ignorância. Da maneira que ele tornou as suas igrejas como supermercados de venda de palavra de Deus. É lá onde ele conseguiu tornar numa boa vida. E você que paga as dízimas, o dízimo, você que paga, dá, entrega as ofertas, continua na mesma. Será que essas promessas que esse pastor faz vêm de Deus? Não. Essas promessas que ele faz nesses anos que ele intitula faz parte das suas estratégias da exploração, da dominação. Deus não precisa das nossas ofertas. Deus tem tudo. Esse mundo, Ele que criou. Ele que deu toda essa riqueza que nós, hoje em dia, vemos. Ele que deu tudo, criou tudo. Não precisa das nossas ofertas. Não precisa das nossas dízimas. Se nós queremos pagar impostos, é para os dirigentes desses nossos países. Porque eles que estão lá para resolver os problemas dos povos. Eles que estão lá para poder resolver
os problemas do povo, que falta, que não trabalha, as pessoas que são doentes, as pessoas que são enfermas, as pessoas que são idosos, são os dirigentes que nós escolhemos nos nossos países e que têm esse privilégio de recoltar as nossas dízimas, quer dizer, a 10ª parte, que nós chamamos de impostos. Não é para entregar aos pastores, meus irmãos. Despertam-se a partir de hoje. Esses dízimos, se você dá mais dízima no pastor, é porque paga a sua dízima 2 vezes. Dizem que dá entrega a Cesar. O que é Cesar? O Cesar é o Estado. O Cesar é o rei, o tirano. Os nossos tiranos são os nossos presidentes, os nossos governantes. É lá onde nós podemos pagar a nossa IVA para poder ajudar. Não é também para poderem brincarem com ele e ir fazerem as compras conforme eles fazem. E tornam mais gatunos que esses pastores que estamos a falar hoje em dia. Meus irmãos, temos que nos despertarmos. Saímos da ignorância, desse roubo que vivemos desses pastores. Temos que abrir os nossos olhos. Essas igrejas não vieram com o intuito de nos darem a vida eterna, conforme dizem. Isso é mentira. É uma manipulação completa da dominação colonial, da dominação imperialista. Porque nos países deles, eles todos se meteram a trabalhar para poder desenvolver. Não é pelas nossas orações, pelo choro que nós fizemos nas igrejas, é que vai transformar, que vai desenvolver os nossos países. Isto é mentira. Nós temos que sair nessa ignorância. Deus nos deu tudo. Já falei no outro vídeo, é que nossa terra dormimos em cima da riqueza, mas não sabemos que nós temos a riqueza. A única coisa que nós podemos fazer para transformar as nossas vidas é se meter no trabalho. Temos terra fértil, temos águas, temos sol, temos chuva em abundância. Cabe a nós de trabalharmos com a força para o bem-estar das nossas vidas. Os europeus já ultrapassaram nessas mentiras, conforme já disse que no momento quando saiu os pensadores, havia um pensador chamado Weber. Esse pensador lançou uma palavra-chave de desencantamento do mundo, é que o homem torna-se um homem raciocínio. O homem não pode ser dominado pela religião para poder lhe tornar burro. Até hoje em dia, o africano é burro pela ignorância que foi metida pela religião. Pensando só que tudo amanhã vai ter, tudo gratuitamente. Nada é dado gratuitamente. A única coisa que Deus fez, nos deu a terra, cheia de riqueza, o sol, água. Agora, cabe a nós de trabalhar, de transformar e desenvolver isso que nos foi dado para o bem-estar das nossas vidas, para o bem-estar nos nossos filhos, para o bem-estar da futura geração. África, desperta. Abre os olhos. Abre os olhos, meus irmãos. Abrimos os olhos. Não dorme. Se você dormir, vão te dormir.
Esse mundo é o mundo dos vivos. Esse mundo é o mundo da estratégia. Os pastores, padres, essas igrejas os seus pastores tornaram antigos porque são vivos. Porque tem estratégia. Você também seja estratégico. No sentido que esse que eu estou a trabalhar, vão plantar isto, amanhã vou produzir isto, aquele dia vou fazer isto, tenho a terra isto, se eu plantar isto, vai me dar isto, vai me fazer isto. Se eu construir a minha casa, vou fazer isto, vai me dar isto. Tenhamos esse espírito. Não podemos ser dominados pela essa palavra de comércio. Os pastores usam essa palavra de Deus como palavra comercial, como produto comercial, para poder nos dormir as nossas mentes. E o pouco que nós temos, que podemos economizar, lhes entregamos a eles. E eles são abençoados e nós. Então, meu irmão, minha família, meu filho, minha filha, minha prima, meu tio, meu pai, meu irmão, desperta. 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 O pouco que tens é para ti desenvolver a tua vida e a vida dos teus filhos. O que já pagas para o Estado, chega. É a tua dízima que você dá aos enfermos, aos doentes, a esses que estão no hospital. Se o Estado gastar mal, é ele. Mas não pega mais o teu dinheiro e ir entregar no bolso do outro pastor, que vai ser abençoado e você viver sempre na miséria. Muito obrigado. Tchau.